Vibe Mundial FM. Em nome dos mentores e também de nossos ouvintes, agradeço a Márcia, a Miriam e a Tatiana pelo precioso apoio. E agora sim, podemos começar a explicar o que significa a palavra sugerida pelo Paulo Henrique. Primeiro, vamos ver o que dizem nossos dicionários. A palavra xamanismo define o fenômeno de natureza mágico-religiosa característico dos povos siberianos da Ásia setentrional, definido pelas capacidades sobrenaturais atribuídas a um feiticeiro, o xamã, reconhecido como líder espiritual dessas comunidades. Por extensão, a palavra xamanismo também é utilizada para nomear o conjunto de manifestações, ritos e práticas presentes em muitas outras sociedades humanas, onde um feiticeiro, em seus transes místicos e pelo poder mágico a ele atribuído, desempenha a função de intermediário entre a realidade profana e a dimensão sobrenatural. Xamanismo é um termo genericamente usado para práticas mágicas, religiosas e metafísicas envolvendo cura, transe, transmutação e contato com espíritos a partir da invocação. A palavra xamã vem do russo tung sama, que significa literalmente palha de tundra, ou seja, palha obtida pela secagem do musgo. A expressão tung saman também é utilizada para nomear as práticas mágicas dos povos não budistas das regiões asiáticas e árticas, especialmente a Sibéria. Apesar de várias práticas xamânicas terem sido encontradas nessa região, não existe um local de origem histórica ou geográfica para o xamanismo. Ele se espalha pelo mundo inteiro. As raízes do xamanismo são tão profundas quanto a história da humanidade. O xamanismo, na opinião dos mentores e na orientação dos mentores, foi a primeira forma que os humanos deste planeta encontraram para entrar em contato com o invisível. A primeira percepção humana de que tudo é energia e de que essa energia deve permanecer em equilíbrio. Estudiosos apontam sua influência na base de todas as religiões. Pode-se encontrar vestígios de ritos xamânicos há 40 ou 50 mil anos em regiões da África, América, Austrália, Indonésia, Malásia, Senegal, Sibéria, Bali, Inglaterra, Patagônia, entre os esquimós e até mesmo no Tibete. Nesses tempos remotos, o xamã era a figura principal de uma comunidade, um sábio que estudava a natureza, buscava nela a cura para todos os desequilíbrios e a harmonia para seu povo. Ele era o responsável por manter as tradições e as lendas que eram transmitidas verbalmente de geração em geração. Nos diferentes locais onde o xamanismo é praticado, o xamã pode ser chamado de feiticeiro, mago, curandeiro ou pajé. Xamãs, feiticeiros, magos ou pajés, todos eles são sacerdotes. Eles conduzem rituais e práticas e geralmente entram em transe, ou seja, alcançam estados alterados de consciência, obtidos a partir da batida do tambor e da dança, manifestando poderes incomuns, como a capacidade de invocar forças da natureza, espíritos de plantas, de animais e seres do reino elementares. Utilizando objetos ritualísticos, ervas, essências e cristais, eles mobilizam a energia do ambiente para harmonizar aspectos negativos destrutivos existentes neles mesmos, nos participantes dos rituais e principalmente naqueles que os procuram buscando algum tipo de cura. Eles tomam a si a difícil tarefa
de fazer acontecer a comunicação entre o visível e o invisível, tarefa que devia ser de cada um de nós. Um xamã pode ser homem ou mulher e, na maioria das vezes, tem ou teve em sua história pessoal um grande desafio, como uma grande perda, uma doença física ou mental. No xamanismo, a busca pela cura se configura como uma espécie de chamado, uma vocação e, por fim, uma iniciação. Para se tornar xamã é preciso passar por uma longa preparação, um aprendizado sobre plantas medicinais e outros métodos de cura, técnicas para atingir o estado alterado de consciência e também para obter e manter o equilíbrio. Os processos de aprendizagem e as técnicas utilizadas pelos xamãs variam de cultura para cultura. Tudo o que o xamã aprende, ele deve aplicar sobre si mesmo. Esse é o caminho da cura pessoal e também a única forma de conhecer, por experiência própria, os efeitos dos elementos de cura que mais tarde ele deverá utilizar sobre aqueles a quem ele irá socorrer. Um xamã não para de aprender nunca. Um xamã acaba também por desenvolver um profundo conhecimento da natureza humana, tanto na parte física quanto na psíquica do ser. E é assim que ele pode orientar as pessoas. O xamanismo está presente em diversas manifestações indígenas brasileiras. A palavra pajé, de origem tupi, se popularizou na literatura da língua portuguesa como correspondente ao xamã. No Brasil rural e urbano, as tradições indígenas se misturam com os rituais de origem africana. Esse xamanismo é conhecido em algumas regiões como pajelança cabocla, culto aos encantados, toré, catimbó, candomblé de caboclo e umbanda. Mas, para os mentores, aquilo que se define como xamanismo nada mais é do que a comunicação dos seres humanos com as forças da natureza, o que não deve, de forma alguma, ser classificado como primitivo ou limitado. Como eu já expliquei aqui, as forças da natureza são seres que, diferentemente de nós, não estão na dualidade. Todo o mundo mineral, vegetal e animal, as terras, as águas, os ares e todas as manifestações do fogo são seres imortais perfeitos que existem fora da dualidade e, portanto, manifestações divinas perfeitas em seu estado original. Todos os fenômenos da natureza são o resultado da ação desses seres. E mesmo quando parecem desagradáveis ou catastróficos, estão acontecendo porque nós precisamos que aconteçam. Todos os seres da natureza estão no mundo material para nos dar suporte, calor, proteção, alimento e ainda fornecer toda a energia e substância de que precisamos para cumprir nossa trajetória na matéria. O xamanismo propõe uma intensa relação com essas forças divinas que estão presentes na natureza a partir de rituais e invocações para podermos recorrer a elas sempre que precisamos. Um dos pontos fortes do xamanismo é a possibilidade de contato com os grandes espíritos dos animais, dos vegetais e dos minerais. O que seria isso? Eu explico. Todas as espécies minerais, vegetais e animais que existem em nosso planeta são unidades autônomas de um único grande espírito imortal e perfeito que nasce e renasce continuamente em miríade de indivíduos que atuam sob comando de uma única vontade. O espírito do animal, da planta ou dos minerais, por espécie.
A vontade de um espírito mortal perfeito que tem como missão servir a humanidade, fazendo parte da natureza deste planeta de uma forma específica. Eu vou dar alguns exemplos. Todas as formigas saúvas que existem no planeta são parte do grande espírito da formiga saúva, que se mantém servindo a humanidade do jeito que escolheu servir e em cada uma de suas unidades autônomas. O mesmo serve para todos os ursos, para todos os macacos, para todos os pardais, para todas as borboletas. Todos os pinheiros do planeta são parte do grande espírito do pinheiro, que serve à humanidade, mantendo todos os pinheiros cumprindo sua missão do jeito que ele, esse grande espírito, escolheu e determinou fazer. A mesma coisa vale para todas as rosas, todas as acácias, todas as margaridas. São partes do grande espírito que as compõe e que as faz manifestarem-se individualmente. Todas as ametistas do planeta são pequenas unidades do grande espírito da ametista que serve à humanidade do jeito que ele escolheu e se determinou ser. Da mesma maneira, o grande espírito do metal, do ferro, do aço, o aço não, porque o aço é uma junção de dois metais, mas todos os minerais têm um grande espírito que comanda a atividade de cada unidade aqui na matéria. Da mesma forma, os solos de todo o planeta, as águas doces e salgadas de todo o planeta, os ares da atmosfera do planeta, os gases, tranquilos ou turbulentos, e todos os tipos de fogo, com todas as suas características e utilidades, são grandes seres que servem à humanidade do jeito que escolheram e se determinaram ser. E eles não estão em desequilíbrio. Eles nos servem buscando harmonizar os nossos desequilíbrios. Eles são expressões da divindade como nós somos e estão fora da dualidade. Por isso são perfeitos. O xamanismo é o conjunto de práticas e rituais que buscam a comunicação com esses grandes seres de forma a obter o apoio deles para que alcancemos o equilíbrio e sobrepujemos todas as nossas tendências negativas, destrutivas. E quando falamos em mobilizar energia para que alcancemos o equilíbrio interno, e com o equilíbrio interno, a harmonia externa, e com a harmonia externa, a consciência, estamos falando de magia, a capacidade de transformar a realidade pelo aprimoramento da consciência. Vibe Mundial 95.